Oi, eu sou Camila Bottino. Oi, eu sou Flávia Nobre. E hoje nós vamos falar sobre como profissionalizar o seu hobby. Tá dando moaré a minha saia? Tá dando moaré? O que é moaré? O que é moaré, diretor? Gente, moaré é quando fica um pouquinho, né? Um botijão de gás com moaré. E hoje o tema da festa é botijão de gás. Olha o gás! Oi, bem-vindos a mais um vídeo da Dona Aranha. Oi, hoje a gente vai trazer algumas dicas para você que está começando agora a entrar no mercado de festas para você profissionalizar o seu hobby. Hoje a Dona Aranha é uma empresa de decoração, produção e assessoria de eventos e a gente atua no Rio de Janeiro como prestadora de serviços. O mercado de festa infantil hoje no Rio de Janeiro ele está muito amplo, ele tem diversos nichos de atuação que você pode entrar, se profissionalizar nesse segmento. Então, hoje a gente tem empresas de papelaria, né, que fazem parte de scrap, tem empresas que fazem locação de mobiliário, tem empresas que fazem só locação de peças. Então, dentro desse mercado amplo, o ideal é você definir aonde você quer atuar. E alguns fatores vão determinar qual vai ser a sua área de atuação. Então, se você ainda não começou, você quer trabalhar com festas, né? Você quer investir nesse mercado, mas ainda não sabe por onde começar, o primeiro passo é fazer uma análise do mercado. A gente está falando aqui de Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, do mundo inteiro, ó, que chique. Enfim, então é isso que você tem que estudar. Deixa eu ver aqui na minha região, na minha área de atuação, o que já tem, né? O que já tem muita oferta para pouca demanda e a mesma coisa ao contrário, o que as pessoas querem que ainda não tem. A gente escuta muito, principalmente de outras cidades aqui pelo Brasil, Flávio, eu queria tanto fazer uma festa tropical, por exemplo, mas aqui na minha cidade não tem, eu não consigo achar peças diferentes, são todas aquelas peças básicas. O mercado de festa ele se ampliou muito, né? Antes, há um tempo atrás, a gente pode falar mesmo, há 6 anos atrás, não existiam empresas assim, vamos dar um exemplo, de locação de peças imobiliário, né? Antes a gente alugava tudo no mesmo lugar. Hoje essas empresas, tanto de locação de imobiliário quanto de locação de peças, eles criam ou compram o que o decorador pede, né? A partir do momento que você cria um vínculo, uma parceria com essas empresas, você quer uma mesa redonda amarela, em laca. Se não tem, eles vão criar, eles vão investir nisso porque eles sabem que a gente aluga, depois outro decorador vai alugar. E a mesma coisa com peças, né? Às vezes a gente quer uma peça ou um tema diferente que não tem nenhum lugar para alugar. A gente vai, conversa com essas empresas, elas compram, a gente faz o primeiro aluguel nessas empresas. Isso é muito legal, que você consegue fazer com que o seu negócio tenha um destaque grande e tenha tudo que o mercado está pedindo, né? Depois da análise de mercado feita, você já descobriu mais ou menos onde você pode atuar, você tem que ver o seu potencial de investimento. É outro fator importante. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor, você quer investir em mobiliário. Só que para você ter mobiliário, você precisa de um espaço muito grande, de um galpão, você precisa de uma logística bem feita, ou seja, você tem que ter um frete para distribuir, você tem que ter manutenção desse mobiliário, porque geralmente volta das festas, tem que repintar o móvel. E realmente é um investimento mais alto, marcenaria, pintura, repintura, a logística. Então, isso requer um potencial de investimento alto. Uma outra alternativa, por exemplo, para quem quer fazer locação de peças. Se você não tem o espaço, você tem muitas peças, mas você não quer alugar um espaço, um ateliê, uma loja, você pode fazer locação online, por exemplo. Então você vai fotografar Você vai fotografar Gente. Olha o gás. Catalogar, colocar no site e aí pronto, você não precisa desse espaço. Ninguém precisa saber que essas peças estão na sua sala, no quarto, enfim. É um outro... Peraí. Então já é um outro tipo de investimento. Agora, para quem está realmente começando, não tem como investir e tem, por exemplo, super habilidade na cozinha, sabe fazer bolo, sabe fazer doce, eu acho que é um bom começo também, né? Tem gente que, por exemplo, se especializou em bolo de rolo, que é bem legal, inclusive. E ela era especialista, né, nisso. Ela vinha do Nordeste, né? Ela veio do Nordeste. Então ela veio pra cá, trouxe uma especialidade dela, viu a carência desse serviço aqui, que eram poucos fornecedores que tinham aqui, e investiu. Pegando um gancho, né, no bolo de rolo, é importante você definir o nicho de atuação, a sua região de atuação, né? A Dona Aranha atua no Rio de Janeiro, então a gente analisa o mercado do Rio de Janeiro.
Se você for atuar no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, você tem que analisar as carências de todos esses, não só as carências, né, mas o mercado de todo o seu nicho de atuação. Então, se você, por exemplo, for atuar não só no Rio de Janeiro, mas como no Nordeste também, você tem que analisar como é que é o mercado de festa infantil no Nordeste. A gente já passou uma vez por uma situação dessas que a gente aprendeu com esse erro. Montando um workshop em Salvador, a gente montou a mesa totalmente do nosso estilo, né? Ai, gente, eu gosto nem de lembrar. Foi traumático. Foi traumático. Quando a gente encomendou um bolo, né? Que é o nosso padrão de bolo, o padrão de bolo da Dona Aranha. Que é um bolo de 30 centímetros, 2 andares. Só que quando chegou lá, o estilo de festa infantil em Salvador é superprodução. Então, assim, os bolos e a festa são totalmente outro estilo. É bem parecido com os casamentos até aqui do Rio. Então, assim, a gente não analisou o mercado, a gente chegou lá, foi uma frustração dos participantes vendo aquele bolinho, que pra gente é um bolo maravilhoso. No nosso caso foi um workshop, então não teve tanto problema, porque no cliente final eram os alunos, claro, eles foram lá para ouvir o nosso estilo de decoração, mas imagina se a gente faz uma festa, a mãe ia ficar super frustrada, porque a gente não tinha estudado aquele mercado. Mas, Salvador, pode chamar, viu, que agora a gente já sabe, né? Acho que até pra eles, pros próprios participantes. Camila. Fica! Eu fico aqui brincando. Aí, Lucipar, gente. Né? Diretora de maquiagem é muito exigente. Porque a gente já conheceu o fornecedor assim, que o marido foi transferido, aí ela quis largar o emprego e veio fazer biscoito, por exemplo, biscoito decorado. Então antes, quando você estiver chegando na cidade, vê se já não tem, então, muitos fornecedores que fazem biscoitos decorados, ou qual o estilo do biscoito, qual é o tamanho, né? Isso tudo tem que ser estudado para você não ficar frustrado e não se queimar. Porque é muito difícil, depois que você entrega um trabalho que o cliente não gosta, de você conseguir fazer novamente, né? Então, estuda direitinho para não ter esse problema. Além da regionalidade, você tem que analisar a sazonalidade, ou seja, o seu produto, ele vai te atender, ou ele vai atender seu público o ano inteiro, né? Você vai conseguir se manter, manter os seus lucros, manter o seu rendimento durante o ano inteiro. Porque tem épocas do ano, vou dar um exemplo, né? Sacolé ou picolé, sacolé, picolé, essas carrocinhas. Elas têm muita procura aqui no Rio de Janeiro durante o verão. Então, a partir de novembro até março, ela consegue atender e tem uma demanda enorme. Então, por exemplo, você investiu, você tem lá uma barraquinha, toda uma estrutura bonitinha com a sua logo, com a sua marca. No verão, tá super bombando, no inverno vai deixar aquela máquina parada? Não, aí o que você faz? Pode fazer, por exemplo, fondue no palito, chocolate derretido, com frutinha. Gostei da ideia. Né? E aí, nesse caso, seu carrinho tem que ter a sua marca sem dizer o que é, né? Por exemplo. Ou então algum adesivo que possa trocar, alguma forma que você consiga. Exatamente. Deixa de uma maneira mais genérica possível, que você consiga reaproveitar, enfim, para um outro produto que você vai oferecer. Aqui mesmo no Rio, né, você tem casas de festas, por exemplo, que você tem um gramado grande, né, algum espaço assim legal. Então no verão o sucesso é banho de mangueira, né? As crianças vão, brincam, fazem banho de mangueira. E aí chega no inverno, para não deixar o espaço ocioso e você ter um atrativo, o que pode ser no período no inverno? Pode ser uma festa de acampamento, por exemplo. Pode ser um acampamento, uma pode fogueira, ser uma atividade com pintura, usar o espaço de alguma forma que tem atrativos. Né? Outro fator que a gente escuta muito, né, das doceiras falando, por exemplo, quem faz bolo de buttercream ou chocolate, que fala, nossa, Flávia, no Rio de Janeiro, no verão é impossível fazer alguns produtos, porque eles derretem, não ficam tão bons. E esse mesmo produto em São Paulo, por exemplo, funciona super bem. Então é outro fator que tem que ser analisado. Flores também, tem algumas flores que você não pode vender, fazer seu portfólio, por exemplo, de flores, de arranjos florais no verão. Você vai ter flores ali específicas que vai que a sua cliente chega em julho, eu gostei dessa flor, e aí não tem, né? Então você tem que pensar nisso tudo na hora de fazer o seu portfólio de variedade e de pensar em ter lucro o ano inteiro, né? Porque ninguém quer ter lucro só no verão. Piadista ela, hein? Então, a partir desses fatores, né, você conseguiu definir o seu negócio. Uma vez definido o negócio, você precisa pensar então, olha, em 4 pontos fundamentais: produto, preço, praça e propaganda. Então, vamos falar então da praça primeiro, né? Se o meu negócio ele vai me permitir enviar o meu produto ou eu oferecer o meu serviço para outras cidades, para outros estados ou para outros países, quem sabe, né? Por exemplo, papelaria, é possível sim a gente mandar para fora do Brasil se quiser.
A gente consegue mandar doce, biscoito decorado. E aí você tem que começar a pensar em outros fatores, como por exemplo, o acondicionamento desse produto. Tem que estar bem embalado. Como vai ser o transporte disso, né? Se é um produto frágil, biscoito decorado, por exemplo, ele tem que ser super bem embalado. Então tem que entrar isso aí no seu custo para que chegue inteiro, né? Para que chegue na qualidade do produto que você fez. Inclusive, alguns biscoitos decorados, a gente tem fornecedoras de fora do Rio, que, por exemplo, quando é no palito, que ele é super frágil, ou ela manda fora do palito e tem que colocar na hora, enfim, são testes que você tem que fazer. Ou até mandar mais, né, daquele produto. Porque se você vai escrever um nome, vamos supor, que seja Mariana no palito, e o M quebrou, e aí, você não vai poder usar o Mariana. Como é que você faz? Então, muitas vezes, nesse caso, a própria doceira já coloca no custo dela e fala, Flávia, para mandar para fora do Rio, nome, eu tenho que mandar pelo menos 2 de cada, 2 letras de cada. Esse fator vai te ajudar a compor, inclusive, o seu preço, né? Porque se você vai atuar só na sua cidade, a sua análise de mercado ela tem que ser mais restrita. Agora, se você vai vender para o Brasil inteiro, por exemplo, você tem que conhecer todo o mercado nacional. Então, a pesquisa tem que ser maior. Inclusive, o valor pode ser diferenciado, né? Pode. Para enviar para fora da sua cidade, o custo é maior, porque você vai ter que pensar como esse produto vai ser entregue, né? A embalagem desse produto, se ele tem que ser protegido de alguma forma. Então, isso entra no custo do seu produto. Então, a gente falou sobre produto e a gente falou sobre praça, né? Quando você definir o seu produto, você precisa analisar sua concorrência. Você precisa saber quanto os seus concorrentes cobram pelo serviço dele. Você tem que se posicionar e você tem que analisar o mercado para saber quanto o mercado cobra e analisar quanto que você quer ter de lucro com isso e o tempo que você quer ter desse retorno. Além dos custos, você tem que saber o quanto você quer lucrar. Além disso, você tem que saber, bom, qual o mínimo que eu tenho que vender por mês para o meu negócio valer a pena, né? Então, se eu fizer uma festa por mês, 2 festas por mês, claro que no começo isso é difícil da gente calcular, a gente vai ajustando o valor, mas você tem que ter sempre uma referência de um valor de mercado, né? Saber se você vai querer ser um pouco mais agressivo, se o seu negócio tem algum valor agregado que você possa cobrar mais, ou não, você quer entrar com custo de penetração baixo mesmo, para quê? Para ganhar mercado, para vender mais. Isso é uma estratégia que você tem que saber definir. E na hora de fazer pesquisa de mercado, é mandar e-mail para concorrente mesmo, tá? A gente cansou de receber e-mail que a gente sabe identificar, isso aqui é concorrente querendo saber o nosso valor. E tudo bem, né? Claro, faz parte, né? Faz parte. Conta é uma coisa super importante, planilha é uma coisa super importante para você saber quanto você vai estar lucrando por mês, se aquilo ali está cobrando muito. Para quem está começando e não tem a menor noção, nossa, quanto que eu vou ganhar? A gente consegue mensurar mais ou menos, por exemplo, se você é uma doceira, a gente está falando muito de doce, mas é porque eu acho que é um exemplo fácil da gente conseguir imaginar. Então, vamos supor que você faça bolo, tá? Quantos bolos você consegue fazer por dia, né? Vamos considerar que você vai ter festa sexta, sábado e domingo. Você consegue entregar 2 bolos por dia, 3 bolos por dia? Então você vai saber qual é o seu limite. Você sabe quais são os seus custos e quanto você cobra. Nesse caso, é fácil para identificar mais ou menos quanto você vai ganhar por mês. A Dona Aranha, por exemplo, a gente hoje pega 2 festas por dia. A gente já tem condições de estar cada uma responsável por uma festa. Então a gente consegue pegar 2 festas, né? Porque se a gente pegar mais do que 2, não vai ter excelência da Dona Aranha, não vai ter o nosso olho em cima de cada detalhe da festa, que é o nosso grande diferencial. A gente tem que pensar, então, quando está entregando um produto ou um serviço, a gente está entregando a nossa marca, né? Talvez o que a gente tem de mais valioso, e a gente tem que saber zelar pela nossa marca. A propaganda é a alma do negócio, né? É mais um item que a gente tem que falar sobre propaganda, sobre divulgação. Isso aí, né? Mas eu acho que isso daí, né? Pode ser no próximo vídeo, né? Vamos falar, porque tem muito assunto para falar sobre isso. E a gente continua no próximo vídeo com o tema circo. Não vai perder, hein? Tchau!